Lúcio Bismarck cometera suicídio. Mas por que um homem que havia lutado pela vida na fila de um transplante teria feito o que fez após ter finalmente conseguido um coração? Intrigado, o inspetor Hermes começou a investigar e descobriu uma estranha ligação com as mortes de 7 crianças. Coincidência? Não. O coração que Lúcio recebera fora conseguido numa página obscura da internet e pertencia a um demônio. Isaac, o homem que havia vencido a criatura anteriormente, é a última peça do quebra-cabeças do inspetor, pois fora ele que convencera Lúcio Bismarck a se matar. Se quiser saber como essa história termina, assista ao vídeo até o final, mas não antes de deixar o seu like e as suas críticas nos comentários. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro das próximas histórias. São pequenos gestos que significam um gigantesco incentivo. E não se esqueça de prestar bastante atenção, pois pode acontecer com você. Isaac não esperava que ele soubesse, por isso não conseguiu evitar. O soco dado por Átila o acertou bem no olho direito e o impacto o empurrou para trás, fazendo-o cair no chão. Desgraçado, quer atormentar a cabeça da minha mãe também? Átila o chutava. Isaac podia ter reagido depressa e se levantado, mas apenas se protegeu num primeiro momento. Apesar de estar apanhando, teve o sangue frio para entender o lado de seu agressor. O cara havia perdido o pai de uma forma trágica e o culpava porque simplesmente não entendia. Átila se cansou um pouco e Isaac aproveitou a brecha e deu uma chave nas pernas do filho de Lúcio e o derrubou. Átila não tinha treinamento em artes marciais, mas era um cara que ia regularmente à academia e tinha um porte atlético invejável. Num confronto direto, poderia levar vantagem por ser mais alto e mais pesado do que seu adversário. Ergueu-se rapidamente, pronto para continuar com a briga, mas foi obrigado a se conter devido a uma arma apontada para sua cara. Ouça, Isaac dizia ofegante e com o olho direito inchado. Eu só vim aqui cumprir uma promessa que fiz a seu pai. Átila observava e não sabia por que estava dando ouvidos àquele cara, mesmo com uma arma apontada para si. Ele me disse que você entenderia o que aconteceu e que passaria a história a seus familiares. Desgraçado, eu mato você! Átila rosnou. Isaac abaixou a arma e estendeu para que o homem diante dele a pegasse. Se é isso o que quer, pode fazer. Átila agiu depressa. Pegou a arma e apontou para o homem que induzira seu pai a se matar. Isaac estava calmo. Para ele, viver ou morrer não parecia fazer a menor diferença. Começou a dizer: eu não me importo que me mate, mas se me matar aqui, jamais irá saber as razões que levaram seu pai a fazer o que fez. Sua família o terá para sempre como um homem fraco que decidiu tirar a própria vida por ter sido induzido por um desconhecido como eu, quando a verdade é bem diferente disso. Então, Átila, a honra de seu pai está nas suas mãos. Átila não devolveu a arma para Isaac, que olhava para a urna com as cinzas de Lúcio. A vontade de matá-lo tinha passado. Nem mesmo o ódio que sentia por ele parecia ser o mesmo. Teria aquele cara entrado em sua mente como havia entrado na de seu pai? Sente-se, você em pé está me deixando nervoso. Isaac assentiu e se sentou no confortável sofá da família Bismarck. Comece a contar. Isaac pigarreou limpando a garganta e começou a falar. Você pode não acreditar, mas os demônios existem. E eles andam no meio de nós e matam nossas crianças. Isaac pertencia à 8ª geração de uma família de demonologistas, exorcistas e clarividentes. Era o mais talentoso de toda sua linhagem. Desde muito novo, conseguia observar encostos e entidades que atormentavam pessoas e causavam nelas todos os tipos de problemas. Até se formar no ensino médio, era tido como um garoto esquisito. Por isso, nunca teve muitos amigos e tampouco uma namorada.
Isaac perdeu a virgindade num prostíbulo barato de beira de estrada. E foi na saída de um desses lugares que ele viu pela primeira vez o rastro negro deixado por Lâmia. Ele nunca havia visto algo parecido. Apesar de ter mal completado 21 anos, já tinha estado frente a frente com coisas sobrenaturais mais vezes do que muitos de seus antepassados juntos. Foi a primeira vez que sentiu muito medo. A manta demoníaca que se estendia em direção ao matagal causava uma sensação de que sua vida corria perigo. Não devemos temer o mal, Isaac, mas nunca devemos subestimá-lo. Foi o que o seu pai havia lhe ensinado. Ele adentrou o matagal seguindo o rastro deixado pela entidade mais maligna que já pressentira. E numa pequena clareira, sob a lua amarelada, viu Lâmia. Isaac não conseguiu sair do lugar. Suas pernas tremiam tanto que o mantiveram paralisado, incapaz até de mover um único músculo. Ele a viu sugando literalmente a vida daquela criança. "Pare! Eu ordeno que pare!" Isaac gritava, mas levou alguns segundos para perceber que aquele grito ressoava apenas em sua mente. Saciada, Lâmia o olhou antes de sumir no véu da noite, deixando para trás o corpo de uma jovem menina que sequer devia ter completado 7 anos. Isaac, naquele momento, jurou a si mesmo que nunca mais ia se deixar dominar pelo pavor que o paralisou e que iria caçar aquela coisa até o fim de sua vida. "Espere aí, que diabos é isso de Lâmia?" Átila perguntou. "É um demônio devorador de crianças. Há muitas lendas em torno dela. Inclusive, a encontramos na Bíblia, no livro de Isaías. E nela se encontrarão os demônios com os onocentauros e os bodes clamarão uns para os outros. Ali se deitou a Lâmia e achou para si o descanso." "E como meu pai se encaixa nessa história?" Átila quis saber. "O coração." Isaac respondeu e viu o homem no sofá oposto se estremecer. Depois de 10 anos, desde a primeira vez que a viu, Isaac finalmente podia cumprir com o que havia jurado a si mesmo naquele matagal. Um demônio como Lâmia podia passar despercebido até para pessoas com um dom que nem o dele, mas não podia esconder o seu rastro maléfico que deixava a cada ato perverso. Quando as crianças voltaram a morrer, Isaac estabeleceu um padrão e conseguiu pegá-la numa emboscada. "Assim que eu a queimei", Isaac explicava, "ouvi dela a seguinte frase: enquanto a minha essência pulsar, estarei livre para sugar a vitalidade de seus filhos e dos filhos deles." Cometi um erro grande em não ter destruído o coração daquela coisa. "Então você está dizendo que o meu pai recebeu um coração de um demônio?" Átila perguntou com um sorriso irônico nos lábios. "Deixe-me responder sua pergunta com outra. Onde foi que conseguiu um coração para seu pai?" O sorriso nos lábios de Átila desapareceu imediatamente. "Digamos que eu tenha feito algo errado. Mas você não quer que eu acredite nessa história de contos de fadas, não é verdade?" Isaac meneou a cabeça e disse: "Nos contos de fadas, todos vivem felizes para sempre no final, Átila. O que a minha família lida há décadas é uma realidade bem diferente do que as pessoas expõem nas redes sociais. Eu te fiz essa pergunta porque só pode haver um jeito de o coração de Lâmia ter sido transplantado para seu pai. Um culto de adoração ao demônio e às suas entidades malignas, a Ordem do Chacal." Átila ficou arrepiado. Ele se lembrou da negociação que havia feito naquele site da Dark Web. O cara escondido num capuz de um casaco erguido. Ele imaginou e tentou evitar imaginar tantas coisas a respeito daquela gente, jamais que era um culto demoníaco que matava crianças. "Eu paguei para que fizessem que meu pai recebesse um coração o mais depressa possível." Isaac assentiu e perguntou se Átila poderia lhe mostrar o tal site. Átila não demorou a voltar com o laptop na mão, com a internet endereçada na página da Dark Web. Isaac só precisou ver o logotipo para confirmar o que suspeitava. "Está vendo?" Apontava para a imagem, a cabeça de uma espécie de canino no meio de um pentagrama invertido bem disfarçado. "É o símbolo da Ordem do Chacal." Átila estava tão desesperado querendo salvar a vida do pai que nem havia notado naquele símbolo. Mas mesmo se o tivesse, não ia se deixar deter por um mero desenho macabro. "Isso não faz o menor sentido. Digamos que o que está dizendo seja verdade,
que meu pai recebeu um coração de um demônio, mas ele não saía à noite, e se as crianças morreram de dia, como não pôde ter sido visto? Por isso que eu te disse que se tratava da criatura mais poderosa que eu já havia visto. Numa dessas saídas, Lâmia só precisou olhar com os olhos de seu pai para marcar a sua vítima. Por acaso você ou alguém de sua família encontrou Lúcio com um olhar distante, como se estivesse dormindo de olhos abertos? Átila se estremeceu outra vez e se lembrou do relato que a sua mãe tinha dado ao inspetor Hermes quando o encontrou no escritório ao voltar da feira. O rastro de Lâmia me trouxe até a sua casa. Cheguei a entrar de penetra numa festa que vocês deram. Átila se lembrava daquela festa. Tinha muitos estranhos nela. Lúcio fez questão que muita gente do hospital fosse convidada. Era o aniversário de seu segundo nascimento, o dia que recebeu o coração. Foi ali que você descobriu que ele era um transplantado? Isaac confirmou com um gesto de cabeça. Precisa caminhar tão cedo assim? Foi o que sua esposa perguntou assim que ele se levantou da cama. Lúcio Bismarck não respondeu. Estava tão aturdido naquela manhã que saiu sem tomar café e sem fazer outras trivialidades. Os sonhos estavam cada vez mais reais e os lapsos de tempo cada vez maiores. 2 horas. Ele murmurava em relação ao período que se desligou do mundo no dia anterior. Por mais que desejasse que não tivesse sido verdade, Isaac confirmaria que mais uma criança tinha morrido. Quem foi? O velho perguntou. Uma menina chamada Thaís. Tinha 7 anos e foi numa pracinha parecida com essa. Lúcio Bismarck assentiu. Ele já tinha visto o ocorrido no sonho e perguntou: está ficando cada vez mais forte, não é? Sim. Eu não sei muito a respeito de Lâmia, mas pelo jeito, ela precisa de um determinado número de crianças para atingir um ápice. Tenho um palpite que não faltam muitas. Qual é a probabilidade de você receber um coração de um demônio? O velho perguntava inconformado. Eu diria que altas, Sr. Lúcio, considerando a sua situação e a perspicácia da Ordem do Chacal. Se eu soubesse que as coisas seriam assim, preferia ter morrido a viver com essa culpa. Não se culpe. O senhor é apenas uma das vítimas dessa história, mas tem a chance de ser o herói. Lúcio Bismarck deu um sorriso nervoso. Ele se lembrava das primeiras ligações de Isaac. Eu achava que você era um louco. Estive a um triz de chamar a polícia, sabia? Eu imagino. Também não foi fácil para mim, e não está sendo, acredite. Não sei se terei coragem, Isaac. Precisa ser forte, Sr. Lúcio. Se eu o matar, a polícia vai me achar cedo ou tarde. Eu entendo. Dizem que o suicídio é o pior dos pecados. Acha que irei para o inferno? Isso não é um suicídio, é um sacrifício. Você está sacrificando a própria vida em prol de outras crianças. Tenho certeza que as portas do céu estarão abertas para o Senhor. Lúcio sorriu, sentindo-se confortado. Pode me prometer 2 coisas, Isaac? Claro. Quero que explique a meu filho Átila tudo o que aconteceu. Ele é um rapaz compreensivo. Tenho certeza que vai acreditar nessa história. Pode fazer isso? Claro que posso. E qual é a outra coisa? Lúcio sorriu e apalpou o ombro de Isaac antes de falar. Quero que você acabe com essa ordem do chacal. Encontre-a e a destrua. Farei com que saibam que será por você, Sr. Lúcio. Bem, daqui a 2 dias minha esposa irá para uma reunião do Clube do Livro e minha filha vai viajar. Me deseje sorte, Isaac. Não se esqueça do recado, Sr. Lúcio. Pode deixar. Esse maldito coração vai virar pó. Átila não conseguiu conter as lágrimas. Ele se lembrava da pergunta que seu pai havia feito quando decidiu sair de casa para morar sozinho logo após o transplante. Tem certeza que quer nos deixar? A resposta que havia dado se repetia em sua cabeça como se tivesse acabado de dá-la. Eu não estou deixando vocês, pai, e sempre estarei por perto. Isaac sentia um pouco de pena de Átila, mas estava aliviado por ele ter finalmente acreditado. Mas eu nunca estive por perto, sabe? Átila enxugava as lágrimas.
Se eu realmente estivesse, talvez teríamos poupado a minha mãe de tudo isso. Isaac assentiu, dizendo: ainda há tempo. Conte a ela o que aconteceu. Era o que seu pai gostaria que acontecesse. Vou contar assim que ela acordar. Os efeitos do remédio ainda estão muito fortes. Ela dorme boa parte do dia. Você acha mesmo que ele está no céu agora? Tenho certeza. Átila sorriu. Havia um orgulho reconfortante que aquecia seu coração. Ele não sabia se teria a mesma coragem que o pai. Bem, preciso ir. Isaac se levantava. Átila estendeu a arma para ele. Quando estava prestes a pegá-la de volta, um baque muito forte arrancou a porta das dobradiças. Duas pessoas observavam a casa dos Bismarck sem dizer absolutamente nada, até que um deles inclinou a cabeça para o outro, dando a ordem silenciosa de que tinham que agir. Eles vestiam roupas comuns de inverno, casacos de mangas longas que escondiam as marcas em suas peles da Ordem do Chacal e capuzes erguidos que escondiam seus rostos. Diante da porta, um forte fluxo de energia que a arrancou do batente e a fez voar para o interior da casa, atingindo o homem que estava de pé. Foi tudo muito rápido. Átila só teve tempo de olhar para a porta e vê-la crescendo em seu campo de visão até atingi-lo e derrubá-lo. Isaac olhou para os dois recém-chegados. Ele não tinha dúvidas de quem eram, os sacerdotes da Ordem do Chacal. Ele tentou correr até a arma, mas um dos homens encapuzados simplesmente surgiu diante dele e o agarrou pelo pescoço, erguendo-o. Átila, tonto pelo impacto, precisou de alguns segundos para se recompor e percebeu o que acontecia. A arma! Uma voz de alerta gritou em sua cabeça. Ele empurrou a porta que fazia peso sobre si e rastejou para pegá-la. Mas Isaac caiu sobre si, impedindo-o de a alcançar. O homem que atirou Isaac contra Átila gesticulou para seu comparsa, que assentiu. Ele estendeu a mão para a urna com as cinzas de Lúcio Bismarck, e ela começou a tremer e a rachar. Eu não acredito, Isaac murmurou, rolando para sair de cima de Átila. Uma sombra se projetava do homem que apontava a mão para a urna. Era uma obscenidade que Isaac já havia se habituado a ver, mas que nunca ia se acostumar. Átila, por sua vez, não conseguia acreditar. Era uma coisa que existia nos filmes de terror, jamais na vida real. O que é isso? Perguntou. Eles estão ressuscitando Lâmia, Isaac respondeu. A urna se quebrou em pedaços, e as cinzas de Lúcio passaram a rodopiar no ar e a se concentrarem, formando uma pequena massa sólida que começou a ganhar forma. A sombra atrás do invocador parecia contemplar a ressurreição. Embora fosse algo amorfo, Isaac pôde ver, numa curta intermitência, o sorriso do demônio que vinha perseguindo há 10 anos. Ele rastejou e finalmente alcançou a arma. O sacrifício de Lúcio Bismarck não será em vão, e é pelo nome dele que eu irei acabar com vocês. Isaac apontou a arma para o invocador, mas um forte impacto o impediu de atirar no último segundo. O estalo que seu osso fez ao se partir se assemelhou a um graveto seco sendo pisado. O outro sacerdote o havia acertado com uma barra de ferro que ornamentava algum detalhe daquela sala. O caçador de criaturas gritou de dor e quase desmaiou ao ver seu braço no ângulo hediondo. Ao que parecia, não podia fazer mais nada. Jamais imaginou que pudesse haver pessoas com poderes de feitiçaria como aquele. Átila tentou fazer algo pela honra do pai, mas o encapuzado que quebrou o braço de Isaac só precisou mover a mão para atirá-lo contra a parede leste da sala. A massa de cinzas formou um coração negro que inacreditavelmente começou a pulsar no ar. O coração! Átila tossiu. A sombra se aproximou de sua essência maligna que pulsava acelerado, como se estivesse cheio de adrenalina. Estendeu uma vaga forma de uma mão para se apoderar de seu secular coração, que o permitiria terminar com o que havia começado há sabe-se lá quanto tempo. Nunca poderá me deter, caçador, disse numa voz triunfante, da mesma forma que horrenda. Assim que o pegou, um estampido explodiu no meio de toda a loucura que acontecia na sala dos Bismarcks.
Um tiro certeiro que explodiu o coração, devolvendo-o às cinzas. Não! Berrou a criatura e fez as janelas explodirem. O invocador girou sobre os calcanhares, não acreditando que todo o esforço tinha sido em vão. Avançou contra o atirador e recebeu 4 tiros no peito, que o fez cair de joelhos, e um na cabeça, que sacramentou a sua blasfema existência. Sem a força emprestada pela alma de Lâmia, o outro encapuzado avançou numa velocidade normal contra o inspetor Hermes, que se preparou para atirar mais uma vez. Mas os disparos que atingiram o último sacerdote de pé não saíram de sua arma, mas da de Isaac. Essa foi por você, senhor Lúcio, disse o caçador. A sombra de Lâmia desapareceu. Inacreditavelmente, Dona Ana só acordara quase 2 horas depois do insólito acontecimento em sua sala. O que houve aqui? Ela perguntou, vendo os bombeiros ensacar o último corpo estirado no caro tapete que havia importado. Depois eu te explico, mãe. Fique sossegada, Átila explicava. Hermes terminava de falar com os outros policiais. O combinado seria que aqueles 2 criminosos invadiram a casa e ele apareceu bem na hora. Isaac recebia os últimos cuidados dos paramédicos. O braço fora imobilizado, mas ele seria encaminhado ao hospital para passar por uma cirurgia. Quando tudo acabou, Hermes chegou para Átila e perguntou: tem certeza que vão ficar bem? Ele olhou para o batente sem porta que recortava a entrada da sala. Precisaria colocar a que os invasores arrancaram no lugar ou comprar uma nova. Mas antes, teria que ter uma conversa com sua mãe a respeito de seu pai. Sim, ele respondeu, mas preciso tomar um longo banho agora. Hermes assentiu e devolveu o celular de Lúcio Bismarck a Átila, antes de dizer: para mim, esse caso já está encerrado. Para mim também. Duas semanas depois, Isaac deixava o hospital com o braço engessado. Havia corrido tudo bem na cirurgia e o médico estava confiante de que em 15 dias já estaria totalmente recuperado. Átila o aguardava do lado de fora. Trazia uma caixa em mãos. Como está esse braço? Novo em folha. E a conversa com a sua mãe? Mais fácil do que poderia imaginar. Está orgulhosa do meu pai. Só lamenta que ele não tenha se despedido. E sua irmã? Chegou de viagem faz pouco tempo, mas não quer falar comigo. É uma mimada de 30 e poucos anos, mas irá saber um dia. Isaac assentiu e olhou para a caixa nas mãos de Átila. Tem certeza que sua família não vai se importar se eu ficar com isso? Nem um pouco, mas tem certeza que pode evitar que eles as peguem? Conheço uma pessoa que sim. Tenho certeza que nenhum culto maligno chegará perto dessas cinzas. Átila ficou satisfeito, entregou a caixa e disse: se cuida, cara. Você também. Eles seguiram em direções distintas, com as imagens daquele dia ainda bastante vivas em suas memórias. As dúvidas sobre Lâmia ainda permaneciam, mas os dois quiseram apenas deixar que tal coisa fizesse parte do passado, cada um por sua razão.